Duas disciplinas obrigatórias, especificamente voltadas para o jornalismo audiovisual, que são Introdução ao Jornalismo Televisivo e Laboratório de Oficina de Telejornalismo, são disciplinas voltadas para o ensino do jornalismo audiovisual de uma maneira geral. Hoje em dia a gente tem trabalhado para além das disciplinas ligadas ao telejornalismo, porque a gente verifica que a ideia de jornalismo audiovisual, ela expande a própria ideia do telejornalismo. Eu sou Roberto Malfacini e eu sou monitor de telejornalismo. O curso de jornalismo da UF ele é um curso bem prático, mas a gente também o curso sempre tenta trazer uma visão crítica desse fazer. E aí a gente vê isso dentro dos nossos projetos, a gente tem aqui muitos projetos de extensão, sempre voltados assim para trazer essa experiência de fora e de dentro. A monitoria eu acho que é uma das ferramentas mais importantes assim dentro da universidade, ser monitor, te aproximar desse fazer aula. E assim, é uma experiência enriquecedora que eu tenho contato com uma área que eu gosto muito e ao mesmo tempo ter contato com os estudantes, ver eles evoluindo, né? Isso vai moldando a nossa cabeça e acho que é muito importante essa experiência. Acho que todo professor deveria ter um monitor, porque eu acho que ele agrega muito. Muita gente acha que o jornalismo é só escrever texto, gravar vídeo para televisão, mas é muito mais do que isso. Na comunicação a gente tem um mundo de possibilidades. Eu, por exemplo, trabalho hoje com assessoria de imprensa, que é uma área mais para quem não gosta muito de aparecer, mais para quem não gosta de fazer esse trabalho de postar texto, fazer coisa para o jornal. É uma coisa mais de assessorar pessoas públicas, figuras políticas, que é o meu caso. É uma questão de acompanhar eventos, fazer eventos. É uma coisa que eu não conhecia antes de chegar na faculdade. Quando a gente chega na faculdade, a gente conhece esse mundo inteiro que é a comunicação. Meu nome é Laís Reis, eu sou estagiária da Band News FM Rio, sou estudante da UF. Eu trabalho na área da apuração, então a gente apura as notícias, a gente fala com o corpo de bombeiros, com as autoridades, com as instituições, para fazer a checagem dessas notícias. Também a gente entra com matérias ao vivo, a gente produz e edita essas matérias. Tudo que eu tenho hoje é graças à UF. Eu sou muito agradecida a todos os professores e todos os ensinamentos que a UF me deu. Eu sou responsável pela disciplina Planejamento Visual Gráfico, curso de jornalismo, e nela a gente trabalha questões de comunicação visual, ou seja, como é que, usando elementos visuais, a gente comunica alguma coisa. Nessa disciplina, a gente trabalha competências específicas dessa área. E quando a gente fala de competências, a gente fala de atitudes, conhecimento e habilidade. Então muita gente pode pensar, aula sobre isso vai ser só técnica, mas técnica, que é a habilidade de fazer alguma coisa, é só uma parte. A gente tem exercícios de criação, onde eles realmente constroem composições visuais e ganham essas habilidades técnicas. Mas além disso, tem muito conhecimento teórico sobre o assunto, então a gente vê muita coisa sobre planejamento de comunicação, distribuição de conteúdo, estratégia transmídia, estratégia crossmídia. A gente sabe muita coisa sobre produção gráfica, o que a gente tem que pensar quando imprime alguma coisa. A gente vê com detalhes os tipos de conteúdo visual e a gente pensa também como arranjar esses conteúdos visuais num campo de forma a fazer sentido. Desde 2010, eu realizo com alunos do curso esse projeto que traz pessoas do mercado de trabalho, profissionais que se destacam no mercado de trabalho, para debater com os nossos alunos atualidades do mercado de jornalismo. Então, o nosso objetivo é esse, é promover debates e manter essa atualização sobre as coisas interessantes que estão acontecendo aí no mercado. Os estudantes que estão na disciplina de comunicação e feminismo negro, que é uma das disciplinas do núcleo de jornalismo, por exemplo, a gente está pensando como é que é a produção jornalística, como é que pode ser essa produção jornalística a partir das mulheres negras. A gente tem uma aula, por exemplo, que é uma aula sobre literacia racial. É uma aula que está dentro do nosso cronograma e é uma aula que a gente vai analisar os casos de reprodução do racismo na mídia, na redação, jornal. Então a gente analisa, a gente faz uma leitura, inclusive, de um texto de uma das nossas estudantes que fez um TCC problematizando o racismo na produção jornalística. Então a gente faz uma leitura da dissertação da Bruna e a gente vai analisar como é que esse debate, como é que isso está realmente posto na mídia. Então a gente analisa os casos de racismo que estão postos nas matérias jornalísticas. A gente está há mais de 20 anos numa cultura visual. O mundo está cercado de imagens e de telas. Isso faz parte do nosso cotidiano. Então, você entender de que modo as imagens estão passando por nós, de que modo elas são utilizadas ou alteradas, se torna fundamental. Um dos nossos papéis aqui é tentar mostrar
esses caminhos de modo a fazer com que o aluno, a aluna, tenha a capacidade de pensar sobre essas imagens, editar imagens, pesquisar imagens, selecionar imagens e, quando tem o desejo, também aprender a fotografar cada vez melhor. Olá, meu nome é Marco Aurélio, eu trabalho na equipe de conteúdo da Casa TV atualmente. E boa parte do nosso trabalho passa por criar e produzir conteúdos que vão ao ar nas transmissões da Casa TV. A UF foi um ambiente que me proporcionou muito para poder atuar nessa área hoje, porque além de excelentes professores, sempre foi um ambiente muito livre para a gente poder criar, para a gente poder tentar começar nesse mundo. Tem muitos projetos de alunos que você pode correr atrás no começo da sua graduação para ir treinando e criando portfólio, então eu acho que é um ambiente super importante, super bom para conseguir entrar nesse meio. Sem dúvidas, a formação em jornalismo foi fundamental e é fundamental no meu dia a dia, principalmente para eu conseguir entrar numa grande empresa como a Globo. Foi na universidade onde eu tive acesso aos primeiros projetos. Eu fiz vários projetos e esses projetos, inclusive, abriram portas. Eu fui fazendo um pouco aqui, um pouco ali e daqui a pouco eu já estava construindo um portfólio. Eu sou muito grata à UF porque ela me formou não só como profissional, mas como ser humano e principalmente como um ser humano e profissional sensível, responsável e com ética.